Estudantes de Alpha Students, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos para uma segunda aula. Nós vamos falar sobre geometria. E primeiro vamos analisar a terminologia de geometria. Temos aqui geo, que significa terra, que vem de geografia, geologia, estudo da terra, né? Terra. Temos metria, que significa medida. Que temos em trigonometria e outros estudos da matemática, certo? E vamos analisar uns termos simples aqui, que nós vamos falar sobre retas e ângulos, certo? Vai ser o assunto de hoje aqui no nosso canal, cara. Esse é um assunto aqui que eu estudei lá na Khan Academy, certo? E é um bom assunto para se estudar em geometria, para ter a base, certo? Porque é um assunto muito legal e eu aposto que vocês vão gostar bastante, certo? Então, vamos lá começar. Bom, vamos começar falando sobre retas, certo? Como vocês podem ter imaginado, uma reta, ela pode ser uma coisa como, sei lá, algo reto. É mais ou menos isso. Vocês podem dizer isso é uma reta ou uma linha até, né? Só que em matemática, em geometria, mais especificamente, uma reta é denominada uma linha. Só que ela nunca acaba, certo? Na matemática, nós escrever essas setas para dizer que uma reta, uma linha, ela não acaba. Ou seja, é chamada de reta, sabe? Que tem dois pontos que seguem infinitamente para ambos os lados, certo? Então aqui ele segue infinitamente, olha só. Para ambos os lados, certo? E se a gente fosse olhar no campo no ponto de vista de dimensões, sabe? 3D, 2D, 1D. Nesse caso a gente teria uma dimensão, porque a gente só poderia ir para a esquerda ou para a direita, certo? E se fosse no caso um ponto, a gente tem 0 dimensões, porque você não pode ir nem para a direita e nem para a esquerda, nem para lugar nenhum, é um ponto, ele não pode se mover, certo? Agora a reta você pode ir para a esquerda ou para a direita. E aí a gente tem aqui, ó, deixa eu tirar aqui ó, a luz, certo? A gente tem o que são retas, segmento de retas e semi-retas. Como a gente viu aqui no exemplo, sabe? Uma reta, ela se estende infinitamente para ambos os lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, como diz aqui, uma reta se estende para sempre em ambos os sentidos, como esta aqui. Que a gente pode dar uma olhada melhor. Olha só, como tem essa seta aqui, ela vai para a esquerda infinitamente, certo? Então nunca acaba. E temos o que acontece aqui, na direita também, ela vai infinitamente para a direita, sem acabar, certo? E esse é o conceito básico, conceito completo de reta. Mas ainda nós temos segmento de retas e semi-retas. Vamos ver o que são essas duas, certo? O segmento de reta é apenas parte de uma reta, certo? Ele tem duas extremidades assim, ou seja, galera, ele tem esse ponto aqui onde acaba, é um ponto final, ou como você preferir, né? Ponto inicial, ponto final, ou ponto final, ponto inicial, tanto faz. Ele não se estende infinitamente, ele é um segmento, ele é uma parte, sabe? De uma reta, um segmento. Se a gente tem uma reta assim, ele é só um segmento, ele tem esse ponto e esse, certo? Aqui, esse é um segmento dessa reta. E o que falta nós explicar, né? Tendo aqui, conceito, né? Reta. Tem duas extremidades assim, ok? E temos uma semi-reta. Uma semi-reta começa em um ponto e continua infinitamente em um sentido assim. Ou seja, pessoal, a semi-reta, como diz o próprio nome, é semi-reta. É a metade de uma reta. A gente tem um ponto inicial, onde começa ela, né? E temos para o lado direito, ou para o esquerdo, dependendo, né? Ele vai infinitamente, certo? Ele é metade de uma reta. Se uma reta tem seus dois lugares, seus dois pontos aqui, né? Infinitamente, uma semi-reta apenas tem um lugar que vai para um lugar, infinitamente para uma direção. Ok? Então temos os conceitos aqui, elaborado por mim mesmo. Reta tem sua extensão infinita em ambos os lados, que se colocar em ambos os sentidos, né?
segmento de reta é uma parte limitada de uma reta, certo? De uma reta. E a semi-reta é a metade de uma reta. Para a gente ficar mais craque em descobrir quais linhas são retas, semi-retas e segmento de reta, eu preparei uma atividade aqui que a gente vai resolver junto. Bom, descubra quais são retas, semi-retas e segmento de reta. Olha só, pessoal, temos essas três figuras aqui, essa e essa. Bom, vamos analisar as propriedades, né? Bom, temos essa linha aqui, e o que ela tem em comum das outras demais é que ela tem essa indicação aqui, dessa seta, em dois lados. E como nós vimos, né, o exemplo deixa eu tirar a luz aqui, né, de reta, se estende para sempre em ambos os sentidos, como esta. Ou seja, ela tem essa, olha só, essa seta indicando, certo? E nós já vimos já que em ambos os lados essa tem essa seta. Olha só. Então, concluímos que esse daqui é uma reta. Opa, quebrou aqui a ponta. É uma reta. É uma reta, certo? E vamos analisar esse caso aqui. Bom, ele tem um ponto inicial, que é um ponto aqui, e outro que se estende infinitamente para a direita. E como nós vimos aqui, né, no exemplo, uma semi-reta começa em um ponto e continua infinitamente em um sentido assim. Ou seja, tem esse ponto aqui e ele continua para a direita, para sempre, certo? Então, esse aqui é um segmento de reta. Segmento de reta. Vou chamar de CR, certo? Segmento de reta. Então, esse é um segmento de reta. E temos... Na verdade, segmento de reta não. Eu errei aqui, pessoal. Eu falei semi-reta, né? Mas eu falei segmento de reta, mas é semi-reta. Já confundi aqui, né? Mas tudo bem, né? Semi-reta. Semi-reta, né? Que é a metade de uma reta. É como se você pegasse essa parte aqui e cortasse no meio. E pegasse só essa daqui. Viu só? Como se pegasse e cortasse. Ficaria semi. E temos, por fim, essa figura aqui. Que temos um ponto inicial e um ponto final. Isso remetemos ao exemplo de um segmento de reta. Olha só, um segmento de reta é apenas uma parte de uma reta. Ele tem duas extremidades assim. Temos a figura exatamente igual ao que nós vimos aqui, né? Então é uma semi-reta. Um segmento de reta, na verdade. Segmento de reta. Ou seja, é um segmento dessa reta. É como se você pegasse um ponto aqui e cortasse aqui e aqui. Essa parte seria um segmento, certo? Então aí você deve estar já craques em saber quais figuras, quais são retas, segmento de retas e semi-retas, certo? Então vamos relacionar retas. Quais a nomenclatura que a gente dá quando relacionamos retas uma com a outra? Bom, se vocês estão meio confusos, né? Vocês vão ver agora um exemplo. Bom, só imaginem que vocês recebem duas retas uma sobre a outra, certo? E aí alguém pede para você dar nome à relação dessas retas. Só tenho aqui três exemplos básicos, né? Três nomenclaturas de relações de retas. Pessoal, poderia ser segmento de retas, por exemplo, nesse caso, se fosse limitado, duas retas limitadas, assim. Exemplo, né? Bom, aqui seria retas, segmento de retas concorrentes. Aqui nós temos retas, né? Se for retas, tem que ter essa seta aqui indicando que é reta.
mas poderia ser segmento de reta concorrentes. Naturalmente nós utilizamos apenas retas mesmo, né, para relacionar. E temos esses 3 tipos de relacionamento de retas. Olha só, retas concorrentes, retas paralelas e retas perpendiculares. Pessoal, vamos para retas paralelas, que é mais básico. Bom, retas paralelas são retas que elas estão em mesmo plano, certo? Tipo nesta folha, só que elas não se encontram. É como um universo paralelo, certo? Imagine que temos uma linha, aí tem nosso universo aqui e o universo paralelo aqui, o outro universo. Bom, a gente não tem um portal para entrar aqui e sair aqui, porém a gente sabe que existe, né? Mas não temos como acessar, né? Nós não se tocamos, somos separados e nós nunca vamos se encontrar. Bem assim são essas retas, elas estão em mesmo plano, como os universos aqui, imagine, em um mesmo plano, só que eles nunca se encontram, eles seguem assim infinitamente sem se encontrar. Bom, se você tiver mais de 2 retas se relacionando, né? E imagine colocar uma reta assim, a vertical, né? Bom, aqui eu digo que tem um ângulo de 90 graus. Eu vou explicar depois porque esse símbolo indica 90. E aqui também. Se temos o mesmo ângulo e a reta tá os duas no mesmo ângulo, elas nunca se encontrarão. Ou uma teria que estar deslocada mais para baixo, assim aí, de modo que tivesse mais inclinado para cima, ele se encontraria e poderia formar até retas concorrentes. Porém, como os dois são 90 graus, nunca se tocarão por causa dessa questão. Mas se aqui fosse 89 graus, por exemplo, imagine que fosse 89 graus, agora não seria um ângulo reto, né? 89 graus, ia chegar em uma hora que a reta ia chegar perto de se tocar com essa, e aí até se tocar. E se você fosse perceber, seria retas concorrentes. No entanto, nesse exemplo aqui, elas não se tocam, então continua retas paralelas. Lembre do método aqui do universo paralelo. Tá parecendo um rostinho feliz. E tô aqui com a apostila do meu professor Genivaldo, certo? Créditos a ele. Ele fez esse conteúdo, né? E aqui no exemplo dele, retas paralelas dá 2 retas R e S. Bom, imagine que essa reta se chama R. Deixa eu pegar minha caneta, né? Essa seja R e essa seja S. Elas não têm pontos em comum. O que significa isso com pontos em comuns? São pontos em que elas se encontram. Por exemplo, aqui é um ponto em comum porque eles se encontraram. No entanto, em retas paralelas, porém, né, não temos esse ponto em comum. E estão em um mesmo plano. Como no meu exemplo aqui, eles estão em um mesmo plano, né? Só que eles não se encontram. Representadas por R e S. 2 tipos de reta, né? R e S. Vamos para o exemplo de retas perpendiculares. Bom, pessoal, o que temos em comum dessas retas perpendiculares? Pessoal, elas têm... Deixa eu ativar aqui a luz, né? Fica melhor para vocês. Opa! Elas têm pontos em comum, elas se encontram aqui. E um exemplo disso é as retas concorrentes. Porém, a diferença dela é que ela faz um ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, aqui é 90, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Ou, somando tudo, daria 360, como dão todos os outros ângulos, né? Esse tem em comum. As retas perpendiculares têm que ter o ângulo de 90 graus em cada ponto desse aqui, ponto comum, certo? E essa a classificação delas. Olha só um exemplo aqui do meu professor, né? 4.1. Retas perpendiculares. Dada 2 retas. Opa, quase que acesso o Google. R e S. Como aquele exemplo lá de cima, né? Elas têm um só ponto em comum. Isso. Esse ponto aqui chamamos de A, né? É um ponto comum. Estão em mesmo plano. Ok, estão em mesmo plano aqui. E formam entre si ângulos retos, pessoal. Ângulos retos. São representados por R, L, S. Bom, reta R, S. E olha só aqui.
indicando 90 graus. Essa pequena caixinha indica 90 graus, um ângulo reto, certo? E por último a gente tem as retas concorrentes, que são aquelas retas que elas não formam ângulos de 90 graus, certo? Se fosse 90 graus seria mais ou menos assim, desse jeito, né? Aqui passou em muito 90 graus, ou seja, não tem 90 graus nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem em lugar nenhum. Então elas são retas concorrentes. E elas não são retas paralelas também, porque elas se encontram, e retas paralelas elas não se encontram, certo? Então, retas concorrentes só é apenas a exceção de retas que não são paralelas e nem retas perpendiculares, certo? Vamos ver o que a gente tem para ver agora. Agora a gente vai ver ângulos, pessoal, ângulos. E ângulos são uma coisa que eu curto bastante, pessoal. Liga a luz, né? Novamente, ângulos é uma coisa que eu amo bastante, pessoal. E o que seria basicamente ângulos? Bom, eu tenho aqui a representação. Opa, desliga o celular. Caramba, eu desliguei o celular de novo. Ok, estou de volta. Um ângulo corresponde a duas semi-retas que compartilham um vértice. Bom, o que é um vértice? Um vértice, pessoal, é um ponto inicial. Bom, poderia ser um ponto assim, né? Mas vértice a gente pode associar a um canto. Bom, ângulo é um termo que veio do latim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar a imagem. Olha só, quem tá no Google Tradutor, né? Botamos português canto, que basicamente em latim é anguli. E a gente só adaptou, né? Ficou ângulo. Mas ângulo é canto em latim. E faz muito sentido. Porque se a gente tem um canto, a gente tem um ângulo. Nesse caso aqui a gente teria essa parte que seria o ângulo. Essa abertura. O ângulo, ela sempre tem pontos que... Temos aqui o encontro e vértice, não é? E temos também interceptações de retas ou segmentos. Também que formam ângulos. Aqui formam ângulos, olha só. Bom, naquele exemplo aqui de relações, aqui temos ângulos, ângulos e ângulos aqui também, pessoal. Certo? Bom, e ângulos nós medimos assim, em graus. Quanto maior for a abertura, mais graus esse ângulo terá. E graus é a mesma medida que utilizamos para medir temperatura, certo? E utilizamos aqui em ângulo, certo? Bom, imagine que temos, sei lá, pode ser alguma forma que seja um triângulo. Imagine que esses dois pontos aqui são interligados. Mas aqui são semi-retas, certo? Tem pontos inicial e vai infinitamente para o lado esquerdo e infinitamente para cima. Bom, e como nós temos aqui o ponto inicial, a gente tem essa abertura, certo? Essa abertura que ela vai se abrindo, ele começa bem fechado e ele vai se abrindo. E essa abertura a gente chama de ângulo, certo? O ângulo pode ser grande, ou seja, a abertura pode ser grande, ou a abertura pode ser pequena, o ângulo baixo. E a gente coloca assim, uma semi-reta, a semi-reta baixa, bota aqui no 0, né? Pra gente medir. Mas vocês podem pegar ela aqui e colocar em algum número, mas é recomendado que vocês coloquem no 0, para ficar mais fácil. E aí você pegar outra, colocar aqui bem no centro, é importante que seja no centro, não pode ser aqui, em qualquer lugar. Tem que ser o centro, para o ângulo sair exato, certo? Ok? Então a gente coloca, né, a figura e vai. Essa figura aqui, esse objeto é um transferidor, que é utilizado para medir ângulos. Bom, ele mede até 180, mas podemos ir muito além disso.
não tão além quanto você imaginar, muitos números, mas podemos ir além disso. Aqui tem 0, né? E a abertura vai seguindo, olha só. Se fosse aqui seria 10, 20, 30, 40, 50. E viu que ele parou em 60, ou seja, seria 60 graus nesse caso. O ângulo é 60 graus, a abertura desse ângulo é de 60 graus. Bom, e aí temos 3 classificações para os ângulos. Temos ângulos agudos, que aqui eu dei um exemplo de sinal de ângulo, né? Olha, ângulo menor que 90 graus. Eles são ângulos agudos. E por que o nome agudo, né? Bom, aqui poderíamos ter um exemplo, né? Vamos colocar um ponto, né? E vamos puxar algumas semi-retas. Esse é um exemplo de ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus. E por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse 90 graus, ele seria mais ou menos desse jeito aqui, olha só. Como estou escrevendo aqui, desenhando. Ele seria assim, então ele seria um ângulo de 90 graus. Mas ele é claramente menor. Então, ângulo agudo. Por que também agudo? Para você não esquecer, né? Um ângulo agudo é como se fosse algo mais pontiagudo. Imagine isso aqui uma ponta de um lápis. Olha só, bem a ponta de lápis. É mais agudo. E se o lápis fosse menos agudo, vamos dizer assim. Fosse ele mais ou menos assim. Vamos puxar para lá do outro lado, né? Ok. Ele seria um ângulo obtuso, porque ele também é menos pontiagudo que esse, você pode ver. Ele é mais aberto. Se fosse 90 graus, ele seria mais ou menos também assim. Dá pra ver? A diferença é pouco, né? Mas tem diferença. Esse é um ângulo obtuso. O ângulo é maior. E temos a terceira classificação, né? Que é o ângulo reto. Que é se o ângulo é 90 graus. Se ele é 90 graus, assim, ele é um ângulo reto. E todo ângulo reto, ele tem esse desenho assim, dessa caixinha aqui, que ela vai indicar que é ângulo reto, certo? Então temos aqui as classificações de ângulo agudo, obtuso e ângulo reto. Bom, e aqui vai uma piada que fala sobre os ângulos, né? Que talvez você não entenda, mas é bem engraçado até. Bom, tem o seu filho aqui e ele fala para o pai: Pai, está frio em casa. Bom, então o pai fala: Vai para o canto. E o filho pergunta: Por quê? Então o pai olha e olha só a fala dele: O canto tem 90 graus. Essa é uma piada que eu achei bem engraçada até. Porque imagina o canto de uma casa. Bom, temos aqui o canto, né? Aí tem isso, isso e isso. Mais ou menos o canto, né? Aqui é uma parede. Deixa eu ligar a luz aqui. Aqui é a parede, né? Esse seria o canto da casa. Fica meio estranho porque é uma figura 2D, né? 2 dimensões. Imagina o canto da casa. O canto da casa, ele tem 90 graus. Aqui e aqui também. Você pode olhar aí pelo canto de algum lugar, veja que ele sempre tem 90 graus. A não ser que sua casa seja torta. Bom, não sendo torta, temos 90 graus. E como 90 graus, ele relaciona-se com temperatura, o pai quer dizer que o canto é mais quente, porque tem 90 graus. Entenderam a relação entre temperatura e graus? Bom, espero que vocês tenham achado engraçado, né? E agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos de atividades. Imagine que o seu professor, ele chega para você e fala: ângulo de medida igual a 90 graus. Ok, aqui sabemos que é 90 graus. Então, exemplo, calcule o valor da incógnita x. O que você faria? Só que uma expressão, né? Bom, aqui está dividido em duas partes, né? A gente poderia dizer que isso aqui é 45 graus, porque é a metade, né? Mas não seria certo, a não ser se a gente testar, né? Então, não vá pela lógica. Faça sempre o cálculo com as informações que tiver. Bom, temos aqui, então, né? Bom, x mais 40. Bom, isso aqui é um número, né? Aqui é um ângulo, mas esse ângulo tem que dar igual a 90, né? Obrigatoriamente, porque aqui é um ângulo 90 graus no total. Então você concorda que se a gente somar
botar essa expressão aqui, x mais 40 mais 2x, ela tem que ser igual a 90. Bom, isso faz sentido, olhando aquele exemplo. Igual a 90 graus. Bom, eu vou excluir esse símbolo aqui, na parte da frente, né? Nos cálculos, para não ficar mais complicado. Bom, aqui nós temos a expressão, né? Que isso aqui já é álgebra. Então vamos lá, né? Bom, vamos apenas isolar o x, né? Vamos pegar esse 2x e somar com esse x, né? Deixando assim 3x, certo? Então vamos pegar esse termo aqui e esse e vamos mover para a direita. Mover não, pessoal. A gente pode ter a impressão de que a gente está movendo termos, mas na verdade a gente está excluindo termos. A gente está excluindo números. Bom, porém, o que a gente fazer desse lado, a gente tem que fazer do outro lado. Por isso que a gente pega isso e meio que move entre aspas, né? Estamos igual a 90. Bom, 10 estava aqui, passa positivo, né? Faz 10. Por que isso? Porque eu tô tirando o menos 10 aqui, mas se eu tirar ele aqui, eu tenho que acrescentar mais 10. Pronto, aí já eliminou ele. Porém, o que eu fiz aqui tem que fazer aqui. Ou seja, tem que somar agora 90 mais 10. Então temos aqui também o 40x. E a gente coloca menos 40 na verdade. 40x não, 40 isolado. Move a negativo, certo? Então é isso, agora vamos responder. Temos 3x aqui, né? Certo? Bom, agora temos 90 mais 10 menos 40. Bom, 90 mais 10 é 100. 100 menos 40 dá igual a 60. Bom, a gente pode usar o método de dividir esses dois membros por 3. Olha só, o que eu faço em um lado a gente tem que fazer no outro, certo? Bom, aqui a gente corta os 3, olha só, e sobra quem? O x. X é igual a 60 dividido por 3. E quanto é 60 dividido por 3? É 20. Bom, e será que essa resposta está certa? Bom, podemos conferir aqui no exemplo, né? Se a gente pegar esse x substituído por 20, vai ficar 20 mais 40, dá igual a 60. E aqui vai ser 20 vezes 2, 40. 40 menos 10, 30. 60 mais 30 igual a 90, certo? Então essa conta está certa. Esse foi um exemplo de milhares de exemplos que a gente pode tentar fazer. Bom, agora imagine que você está fazendo sua prova e o professor lhe dá essa questão. Considerando a figura abaixo, qual é o valor de x em graus? E aí você fica, se você não tiver calma, você pode ficar até mesmo, como eu descobrir qual é o valor de x? Eu não tenho informação nem aqui, nem aqui, nem aqui. Bom, pessoal, como aqui nós relaciona triângulo, né? Todo triângulo. Vamos desenhar um pequeno triângulo aqui, né? E temos seus ângulos. Triângulo porque temos 3 ângulos, né? Triângulo. Bom, a soma desses ângulos tem que ser igual a 180 graus. 180 graus. O nosso exemplo aqui, né? Então quer dizer que esse ângulo mais esse ângulo mais esse vai ser igual a 180. Então temos olha só, 3x 3x mais 4x mais esse valor aqui que eu não sei qual é, vamos chamar de x mais x, certo? Ele vai ser igual a 180. Opa, errei o 8 aqui, né? 180. Agora vamos resolver a expressão. Bom, pessoal, como a aula está longa já, né? Já passou aqui já umas meia hora. Eu vou deixar essa conta para uma próxima aula que a gente vai responder. Mas isso aí,
Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre segmento de reta, reta, semi-reta, retas perpendiculares e retas paralelas. E temos aqui os ângulos, né? Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. E espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e agradecimentos, créditos, né? Ao conteúdo aqui, a Khan Academy novamente. A essas contas que eu achei no Braille, né? O pessoal perguntava. Khan Academy aqui. E a apostila do meu professor Nivaldo tá em PDF. Olha só. Isso aqui é do 8º ano, primeira unidade. Então, obrigado, créditos a ele, tudo estrutura. E é isso. Até a próxima. Valeu. Falou.